Olá, seja bem-vindo. Ao longo do globo, milhões de cristãos estão celebrando essa semana que tem uma importância central para a experiência do calendário cristão como um todo. Ao longo de séculos, nós temos separado essa semana específica para celebrar e para meditar de forma especial naquilo que ocorreu na vida de Jesus, na última semana do seu ministério, na sua paixão, na sua ressurreição. E nessa semana em especial nós estamos refletindo no sentido mais profundo e duradouro da Páscoa. Nós estamos voltando muitas camadas de história. Nós estamos retornando ao livro do Êxodo e ontem nós falamos um pouco sobre como o livro do Êxodo retrata um período de intenso sofrimento do povo de Deus. Eles estavam sendo oprimidos, estavam sendo escravizados pelo poder egípcio, pelo faraó. A eles foi imposta uma rotina duríssima de trabalhos forçados. Eles estavam sujeitos a uma vida cruel, injusta, mas para piorar tudo aquilo, Faraó estabeleceu um método de controle de natalidade dos meninos, como nós vimos ontem, ordenando que as crianças, os meninos, fossem mortos no seu nascimento. No contexto disso tudo, a gente tem falado que Páscoa e o livro de Êxodo não é só sobre escravidão, sobre opressão e injustiça, mas essencialmente é uma mensagem a respeito de um Deus que cria um caminho para a liberdade, um caminho para a nossa liberdade. Hoje nós vamos falar um pouquinho do preço que nós todos pagamos por confiarmos em falsos salvadores, em falsos libertadores. Nós vamos conversar um pouco sobre o perigo que há quando nós confiamos em falsos libertadores para nos conceder liberdade. O livro de Êxodo começa falando sobre a escravidão do povo, mas logo no capítulo 2 há uma porção belíssima, uma narrativa belíssima dentro do texto que conta a respeito do nascimento de Moisés. Moisés nasceu exatamente naquele momento em que havia uma ordem para que todas as crianças do sexo masculino, dos hebreus, dos israelitas, fossem mortos. No entanto, quando ele nasceu, seus pais viram nele algo de diferente, viram que era uma criança tão bonita, viram algo que tocou o coração deles e eles decidiram arriscar. E mantiveram Moisés escondido o quanto eles puderam para que ele não tivesse de passar por aquele destino cruel da morte prematura. No entanto, o tempo foi se passando e já não era possível manter uma criança em absoluto segredo dentro de casa. E é exatamente nesse momento que a história tem um revés novelístico. Por quê? Porque os pais de Moisés decidem colocá-lo num cesto, numa espécie de cestinho. Eles eles betumam aquele cesto para que ele possa boiar nas águas do Nilo, colocam Moisés na água do Nilo e então colocam a criança de volta na água. Essa história é muito comovente porque imagine o coração partido de uma mãe que tem que colocar o seu próprio filho numa espécie de uma mini jangada e vê-lo partir nas águas, esperando que ele tenha um melhor futuro do que ficar em casa e fatalmente ser morto. A irmã de Moisés acompanhava o trajeto e viu que pouco tempo depois a pequena embarcação de Moisés enroscou em alguns juncos que estavam ao longo do Nilo. Ali, perto dali, banhava-se a filha de Faraó, a princesa do Egito. Ela ouviu o choro da criança, pediu então que suas servas vissem o que estava acontecendo, elas trouxeram Moisés até ele. Ela se apaixonou pela criança, o adotou como filho, e então Moisés recebeu o seu nome, que significa tirado das águas. Ele foi criado como um integrante da corte do faraó. Ele recebeu da educação, ele recebeu de toda a grande e vasta cultura egípcia na sua educação. Ele foi treinado, ele aprendeu a língua,
ele foi esmerado em todo o conhecimento mais avançado que havia no seu tempo. Mas quando nós chegamos na metade do capítulo 1, do capítulo 2, no versículo 11, diz assim: certo dia, sendo Moisés já adulto, foi ao lugar onde estavam seus irmãos hebreus. Ou seja, ele sabia que ele era um filho adotado. E descobriu como era pesado o trabalho que realizavam. Ou seja, pela primeira vez ele foi até onde os hebreus estavam e viu a condição de escravidão deles, viu como era difícil a situação deles. Viu também um egípcio espancar um dos hebreus. Então Moisés foi visitar o lugar de trabalho dos seus irmãos israelitas. Ele chegou ali e viu tanto sofrimento, viu tanta injustiça. Ele viu aquela escravidão e aquilo mexeu com o coração de Moisés. Ele foi tomado de um senso de justiça. Ele foi tomado por um desejo de socorrer aquelas pessoas. Ele quis fazer algo por elas. E lançando mão daquilo que estava no seu alcance naquele momento, ele viu um hebreu sendo espancado por um egípcio. Então o texto diz assim que Moisés assassinou aquele agressor. Moisés o matou. E então escondeu o corpo na areia. Moisés é tomado de um desejo de libertação quando ele reconhece o estado dos seus irmãos israelitas. Ele é tomado de um sonho de liberdade. Ele sente que deve fazer alguma coisa. Ele sente que deve correr em socorro dos seus irmãos. Mas fazendo isto, se adiantando como um possível libertador, fazendo algo pelos seus irmãos, ele acaba selando o seu próprio destino. Porque logo em seguida, ele volta novamente ao campo de trabalho dos israelitas e ele vê um israelita brigando com o outro. Ele vê eles trocando socos e ameaças e ele tenta apaziguar aquele conflito. Então eles dizem: quem você acha que é, Moisés? Quem te colocou como juiz sobre nós? Por acaso você vai nos matar como você fez àquele egípcio? Então Moisés descobre que o assassinato que ele havia cometido não havia ficado em segredo, que os fatos os fatos estavam à tona. O assassinato havia sido descoberto. As coisas não haviam ficado encobertas. Não havia segredo, havia se tornado público, já estava na boca das pessoas, já estava correndo no boca a boca. E, obviamente, aquele relato chegou nos ouvidos de Faraó. O texto diz assim, no versículo 15: quando o Faraó soube disso, procurou matar Moisés. Pense um pouco comigo na reviravolta dramática na vida de Moisés. Ele havia sido encontrado num rio pela princesa. Havia sido criado como um filho daquela mulher e como um neto de Faraó. Alguém de casa. Alguém por quem certamente Faraó tinha afeto e alguém que tinha afeto. O Faraó era uma figura quase que paterna na vida de Moisés. E, no entanto, quando Moisés sai em socorro dos seus irmãos israelitas, mata o egípcio, Faraó vê em Moisés uma potencial ameaça, porque ele havia participado de tudo o que acontecia na corte. Ele conhecia os detalhes, ele conhecia os meandros, ele conhecia a língua, ele tinha conhecimento e treinamento para ser um potencial perigo, uma ameaça para o trono de Faraó. Então Faraó concebe um plano, uma emboscada para matar o seu próprio neto. E Moisés, o texto nos diz, tem que correr para o deserto para salvar a própria vida. O narrador divide a vida de Moisés em duas cenas: 40 anos nos quais ele foi um membro da corte do Faraó e 40 anos de anonimato no deserto, vivendo como um simples pastor de ovelhas, casado com sua família. Ou seja, Moisés tentou encarnar esse papel de libertador e aquilo se tornou para ele num revés que acabou interrompendo a sua história e mudando completamente o rumo da sua vida. Moisés sentiu na pele os resultados de uma tentativa frustrada de libertar seus irmãos israelitas.
Ele sentiu na pele a impotência de lutar contra um poder maior do que ele. Moisés sentiu na pele a incapacidade, o sentimento de desespero, de desistência, de lutar contra um poder muito maior do que ele. E isso tem muito para falar ao nosso coração nesses tempos de pandemia. Nós nos sentimos exatamente como Moisés no deserto, impotentes diante de tudo que tem acontecido, incapazes, sem recursos, sem respostas. E quando nós olhamos para outros, possíveis libertadores, quando nós olhamos para outros atores que possam nos trazer liberdade nesses dias, nós nos sentimos igualmente frustrados e decepcionados. Nós temos visto as limitações da ciência, nós temos visto as dificuldades da comunidade médica de lidar com tudo que tem acontecido, nós temos visto muitas vezes a dificuldade dos governos de lidar com decisões críticas de vida e de morte, nós temos visto líderes entrando em colapso emocional e espiritual diante do quadro que nós temos vivido. Nós temos visto que o dinheiro não tem trazido as respostas que nós esperaríamos. Ao mesmo tempo, as maiores potências mundiais se veem incapacitadas de fazer algo de mais tangível pela saúde e pela segurança dos seus cidadãos. Nós temos visto que o status, o poder e os bens não têm podido fazer muito pelas pessoas nesse tempo de pandemia. Nós nos sentimos frustrados, nós nos sentimos decepcionados. Com a maioria das pessoas que eu converso diante desses dias, o sentimento é de impotência, de decepção, de frustração. Frustração pelo fato de que nós havíamos submergido nessa crença coletiva de que nós tínhamos construído uma sociedade à prova de balas, de que nós tínhamos construído um sistema que envolvia saúde, prosperidade financeira, uma produção em massa de bens de consumo que tinha nos tornado uma geração invencível, uma geração autossuficiente, autóctone. Nós estávamos de fato imbuídos da ideia de que tudo vai ficar bem porque nós temos a ciência, nós temos a comunidade médica, tudo vai ficar bem porque afinal de contas nós temos a tecnologia, tudo vai ficar bem. Então esse sentimento de frustração tem esmagado os nossos ânimos, tem esmagado a nossa esperança. Mas há um aspecto positivo nisso tudo. Há um aspecto pedagógico, há um aspecto curador e há uma perspectiva reveladora em tudo isso que nós temos conversado. Por quê? Porque os 40 anos nos quais Moisés esteve no deserto, após ter tentado libertar o seu povo, na sua própria força, pela sua própria iniciativa, o mostrou, o convenceu do fato de que nós somos impotentes para sermos o nosso próprio libertador. Moisés foi convencido da sua incapacidade, da sua impotência. E isso esteve no centro do coração de Moisés durante os anos nos quais, após ter sido chamado por Deus, ele dependeu de Deus em todas as coisas. Se você ler a sequência do livro de Êxodo, você vai descobrir que em todos os momentos Moisés pede direção a Deus. Ele consulta o Eterno, ele busca a sabedoria, ele busca o poder, ele busca a presença de Deus em todos os momentos da sua vida. Porque ele havia vivido uma experiência que o havia ensinado no fundo da sua alma de que ele, Moisés, não poderia fazer, não poderia resolver, ele não tinha o poder para resolver, para criar a sua própria realidade, mas ele deveria depender daquele que é o Eterno. Talvez a boa nova para todos nós que estamos vivendo esse momento de tanto sofrimento é que lá no fundo do nosso coração precisa cair uma ficha. Lá no fundo das nossas consciências precisa haver uma sensibilização maior para o fato de que quando nós confiamos em falsos libertadores, nós nos frustramos, nós nos decepcionamos, nós nos amarguramos. O que nós precisamos é de um verdadeiro libertador. O que nós precisamos é de verdadeira liberdade.
E é importante, esse sentimento de decepção coletiva que nós temos vivido, ele é importante, ele é pedagógico. Eu diria até que ele é essencial para o nosso momento. Porque, de alguma maneira, a pergunta que nos é imposta pela pandemia e nesse período de Páscoa é: em quem você tem confiado? Quando você tem um problema, quando você precisa tomar uma decisão, quando você tem que fazer escolhas em momentos drásticos da vida, quando o seu casamento está passando por perigo, quando a sua família é ameaçada, quando a vida dos seus filhos está em perigo, quando você se sente sob ameaça, em quem você confia? Em si mesmo, na ciência, no poder, no dinheiro, nos seus bens, no seu status social? Você confia na sua carreira, na sua profissão, na sua expertise? Você confia nos seus títulos? Você confia no quê? Você confia em quem você apoia? A quem você busca? Em quem você busca socorro? Quem há de ser por mim nessa hora? Quem há de ser por você? Essa pandemia tem revelado que nós temos confiado sumamente, de forma ingênua, em muitos falsos libertadores, em muitos falsos salvadores. Lembre-se que Jesus, conversando com as autoridades judaicas, ele fala sobre liberdade. Ele diz: se vocês forem meus discípulos, vocês de fato caminharão na liberdade. A verdade libertará vocês. Então eles replicam em João 8, nós não somos escravos, nós nunca fomos escravos. Então Jesus responde de forma contundente: todo aquele que é escravo do pecado é escravo da pior maneira. Todo aquele que vive no pecado, todo aquele que está sujeito ao pecado, submisso a ele, que é seu servo, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Jesus define a nossa verdadeira escravidão. Jesus define a verdadeira opressão. Jesus define a verdadeira crueldade como viver sob o pecado. E ele diz que se o Filho nos libertar, nós verdadeiramente seremos livres. Páscoa é sobre verdadeira liberdade. Páscoa é a boa notícia de um Deus que cria um caminho para a nossa verdadeira liberdade. A Páscoa é sobre o verdadeiro libertador que vem. A pergunta da Páscoa é: se nós somos impotentes para salvar a nós mesmos, então qual a solução? Qual a solução? É sobre isso que nós vamos conversar amanhã, quando nós seremos lembrados pela história de Êxodo, que todas as vezes que Deus vem até nós para criar um caminho de liberdade, Ele provê aquilo que só Ele pode prover: um verdadeiro plano de libertação e um verdadeiro libertador. Um verdadeiro plano de libertação e um verdadeiro libertador. Que Deus te abençoe, que você seja aquecido, alcançado, ministrado pelo Espírito da liberdade, da plenitude, da alegria que há na Páscoa. Que você possa encontrar nesses dias o verdadeiro libertador, que executou o verdadeiro plano de libertação para mim e para você. Nós nos encontramos de novo amanhã. Que Deus te abençoe. Até lá.